Olá pessoal, para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre aparelhos medidores, certo? Uma aula mais curtinha, mas bem interessante, certo? Então vamos começar a falar aqui sobre o amperímetro. O que é o amperímetro? Bom, como já sugere o nome, o amperímetro ele mede amperes. Se ele mede amperes, isso quer dizer que ele é utilizado para medição da corrente elétrica, certo? Então, ele é utilizado para medição da corrente elétrica. E o que é muito importante que deve ser ressaltado é que o amperímetro deve ser usado em série com o trecho do circuito que você quer saber a corrente. Então vamos lá, digamos que nós temos um circuito aqui. Olha só, aqui está a nossa fonte, certo? Né? E aí, caso você queira saber a corrente que passa nesse trecho aqui, o que acontece? Você tem que colocar um amperímetro em série com esse trecho. Então você vem aqui e coloca uma perninha do amperímetro aqui e a outra perninha do amperímetro aqui, né? Então o amperímetro está em série com esse trecho do circuito. Então a corrente entra aqui e logo em sequência passa por aquele trecho do circuito. Isso quer dizer que o amperímetro está em série com aquele trecho. E aí, partindo para um exemplo mais prático, né? Como que a gente usaria esse amperímetro na realidade mesmo? Temos essa representação aqui, né? Esse diagrama. Veja só, temos aqui a alimentação, né? Que vem lá, digamos que aqui possa ser a nossa casa e é uma lâmpada da nossa casa. Então, nós chamamos de fase neutro os condutores de alimentação da nossa casa, sendo que fase é o que a gente pode falar, entre aspas, positivo, né? já que é por ele que passa a corrente elétrica, e o neutro é o negativo, pois ele serve para retornar a corrente. Então veja só, a corrente está vindo por aqui, está passando pelo dispositivo que liga e desliga, o interruptor, né? E veja que o amperímetro ele está em série com a lâmpada. Se a gente quer medir a corrente que está entrando na lâmpada, a gente tem que colocar um amperímetro em série com a lâmpada. Então veja, o amperímetro está entrando a corrente aqui e já saindo direto para a lâmpada. Veja que está em série com a lâmpada, está na sequência da lâmpada, certo? Eu estou enfatizando isso porque se você colocar o amperímetro em paralelo, você acaba queimando o dispositivo, certo? Então não façam isso. Ok. Já o voltímetro é o dispositivo utilizado para medição de tensão de um determinado trecho. Então, se você quer saber a voltagem, né, daquele trecho, você usa o voltímetro. E diferente do amperímetro, o voltímetro deve ser conectado em paralelo, certo? Isso daqui, pessoal, tem tudo a ver com o quê? Associação de resistores. Lembra que quando a gente está em série, nós temos a mesma corrente, né? Quando a gente está em série, os resistores estão em série, eles possuem a mesma corrente. Então, se você quer saber uma corrente que passa em um dispositivo ou em um trecho de um circuito, você precisa colocar o amperímetro, né, um dispositivo em série com aquele trecho ou com aquele dispositivo. Agora, por outro lado, se você quer achar a tensão, né, você precisa conectar em paralelo, né? Então, lembra que quando nós conectamos resistores em paralelo, o que é que a gente observa? Que nós temos a mesma tensão, a mesma voltagem. Então, se você quer saber a tensão de um trecho ou de um circuito, ou de um dispositivo, você precisa conectar o voltímetro, né, o dispositivo, em paralelo com aquele trecho ou aquele dispositivo, certo? E aí a gente chega aqui no multímetro. Note que aqui no voltímetro eu nem usei imagem.
Porque eu não encontrei a imagem de um dispositivo que serve apenas para medir a tensão, né? É um dispositivo bem arcaico. Hoje em dia o que a gente usa mais é o multímetro. Por quê? O multímetro é um dispositivo com várias funções. Então ele mede corrente, ele mede tensão, mede resistência. Veja que nessa parte aqui nós temos um eixozinho que roda, né? E de acordo com a opção que você escolhe aqui, você pode conseguir um amperímetro, você pode conseguir um voltímetro, você pode conseguir um dispositivo que mede a resistência elétrica, certo? Então, em um só dispositivo, nós conseguimos juntar essas três funções. Ok, pessoal, vamos lá para um exemplo prático de como que funciona, de como que utilizamos desses dispositivos. Temos aqui um circuito bem basiquinho, né? A alimentação, a ligação de um LED, certo? Temos aqui um resistor, um LED e uma fonte de bancada. Essa fonte de bancada pode ser vista como uma bateria, né? Ela é a alimentação do circuito. Então temos aqui o positivo e o negativo. A corrente sai por esse polo positivo, vem por esse fio vermelho e entra aqui. Note que todos esses pontinhos estão conectados. Então a corrente continua andando por aqui até chegar nesse outro fio vermelho. Quando ela chega aqui, ela sobe, né? E quando chega aqui, esses pontinhos aqui na vertical estão conectados. Daí a corrente entra no resistor, passa para o LED. Veja que esses pontos também estão conectados. Liga o LED e sai por esse outro ponto, por essa outra perninha do LED, né? E aí ela entra aqui nesse fio preto e volta para a fonte, certo? Por esse outro fio preto. Dizemos que esse circuito está fechado, né? Porque ele entra aqui pelo vermelhinho e volta pelo preto. Na eletroeletrônica, nós dizemos que o papel que esse fio vermelho está fazendo aqui é de alimentação. E o papel desse fio preto aqui é de aterramento. Então, um alimenta o circuito e o outro fecha o circuito. Um é a alimentação e o outro é o aterramento. Beleza. Circuito explicado. Veja que o LED, nesse caso aqui, o resistor, ele está sendo usado para ter uma queda de tensão. Vamos lembrar lá do assunto de associação de resistores que na associação em série existe queda de tensão. A tensão da fonte é muito grande para ligar o LED. Por isso que a gente coloca um resistor aqui. Então, a queda de tensão faz com que o valor seja ideal para ligarmos o LED. Veja só. Então, aqui fica um valor ideal de tensão para ligar o LED. Certo? Sabendo que o LED e o resistor então, estão em série, a corrente que passa nos dois é a mesma. Lembra também da associação em série? Associação em série, a corrente é a mesma para todos os dispositivos que estão naquela ligação. Então a corrente que passa no resistor é a mesma corrente que passa no LED. Então temos aqui um voltímetro, um multímetro. Por quê? Porque, veja só, ele tem a função de amperímetro, de voltímetro e de medir a resistência, né? Nós temos esse R aqui. É um medidor de resistência, para quem não sabe, se chama ohmímetro. Isso faz alusão à unidade de medida ohms, certo? Então, se a gente quer medir a corrente, como eu acabei de dizer, o amperímetro deve ser ligado em série com os dispositivos ou com o trecho que a gente quer saber. Sabendo que o LED e o resistor estão em série e a corrente é a mesma nos dois, tanto faz eu ligar o amperímetro em série com o resistor, quanto ligar em série com o LED, né? Na verdade, vai ser a mesma coisa. A corrente é a mesma, a corrente não decresce de um para o outro. Ela é a mesma para todos os dispositivos que estão em série. Então vamos lá. Eu tenho que fazer o quê? Colocar esse carinha aqui em sequência com esses dois, né? O que vocês acham que eu tenho que fazer? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é apagar esse fio aqui. Então eu apago esse fio. Então eu começo alimentando primeiro eu começo alimentando
o amperímetro. Veja aqui, amperagem. Então eu vou alimentar primeiro o amperímetro. Eu pego daqui e trago aqui, né? Vou colocar vermelho também para facilitar. E aí, veja só, eu já alimentei o amperímetro. Agora eu preciso colocar ele em série, preciso colocar ele na sequência do resistor. Como é que eu faço isso? Veja, a corrente está entrando e ela vai sair e tem que estar em sequência com o resistor. Então simplesmente eu venho aqui e alimento. Lembrando que tanto faz eu colocar aqui, todos esse trecho aqui está conectado. Então eu venho e coloco ele aqui, olha só, para ficar bonitinho. Coloco ele aqui, preto. Preto. Então veja, a corrente está entrando no amperímetro e já está saindo em sequência para o LED, para o resistor, e depois em sequência para o LED. Então veja, um está na sequência do outro. Eles não compartilham o mesmo positivo ou o mesmo negativo. Isso é o que faz eles estarem em série. Então vamos ver lá como é que funciona. Então está aí, exatamente a mesma corrente que está saindo lá da fonte está sendo medida aqui. E essa é a corrente que passa no LED, certo? Vamos para o voltímetro agora. Bom, pessoal, continuando aqui com um exemplo bem parecido. Na verdade, o mesmo exemplo, né? Nem vou explicar, porque eu já acabei de explicar. Enfim, vamos ver se está funcionando tudo ok. Bom, tá aí. O LED está ligando ok. E veja que agora a gente está com a opção de voltímetro. O que é que a gente tem que fazer para medir a tensão que passa no LED? Bom, para isso, na verdade a tensão que está no LED, né? Para isso, eu tenho que colocar esse dispositivo em paralelo com o LED. Como que eu faço isso? Lembra que para um dispositivo estar em paralelo, ele precisa ter o mesmo positivo e o mesmo negativo que o outro, né? Então, se eu quero colocar o voltímetro em paralelo com o LED, eu preciso colocar ele com o mesmo positivo e com o mesmo negativo que o LED. Para isso, eu vou afastar esse resistor aqui para conseguir ter acesso a essa perninha aqui do LED, certo? Então, vou afastar, certo? Mas veja que ainda o contato continua o mesmo. A corrente está entrando por aqui, vindo pelo LED e vindo pelo resistor, e aqui, como todos estão em contato, a corrente está indo para o LED, certo? Então, está tudo ok ainda. Eu só afastei aqui para ter acesso a essa perninha do LED. E aí o que é que eu faço? O positivo do LED é a tensão que está aqui nesse ponto, né? Veja, que está nesse ponto aqui, que também está nesse ponto aqui. Lembrando que eu não poderia colocar nesse ponto aqui, por quê? Porque, na verdade, eu não poderia colocar antes desses pontos aqui, né? Eu não poderia colocar por aqui, por exemplo. Por quê? Porque antes daqui ainda não ocorreu a queda de tensão. Quando a corrente passa por aqui, aí sim ocorre a queda de tensão. Então, na verdade, eu poderia sim colocar aqui, ou aqui, ou aqui. Eu só não poderia colocar antes do resistor, certo? Preciso colocar depois do resistor para ter a mesma tensão de entrada do LED. Então, eu posso vir aqui ou aqui. Vou escolher aqui, certo? Vou escolher aqui. Olha aí. Então, agora o multímetro tem o mesmo positivo que esse LED aqui. Agora, como que eu faço para dar o mesmo negativo para ele? Eu preciso afastar aqui também? Na verdade não, gente. Note que esse contato aqui é a mesma coisa que qualquer um desses contatos aqui, ó. Né? Qualquer um desses contatos que está com preto aqui. Que simplesmente o fio pega daqui e vem para cá. Então, não ocorre nenhuma mudança, não existe nenhum outro dispositivo ali. Simplesmente eu posso pegar esse preto aqui, posso trazer ele para aqui, ó, né? Que eu vou conseguir o mesmo negativo do LED, né? Eu vou conseguir o mesmo negativo do LED. Então veja, agora eu tenho o mesmo positivo e o mesmo negativo que o LED. Então isso quer dizer que o LED e o voltímetro estão em paralelo. Veja só, vamos para a simulação. Aí está. Eu encontro a tensão do LED dessa maneira. A tensão do LED é de 2,07 volts, certo? Espero que tenham entendido. Vamos agora para o exemplo mais fácil, que é a medição do ohmímetro.
ou seja, para descobrir a resistência. Bom, vamos lá entender como que é feita a medição da resistência de um dispositivo ou de um trecho de um circuito. No caso aqui, eu estou usando um resistor, mas note que não faz muito sentido eu medir a resistência de um resistor, já que o próprio fornecedor me dispõe essa informação. Então, quando eu compro o resistor, eu já sei qual é a resistência dele. O intuito de eu usar um ohmímetro é o quê? Eu descobrir a resistência de um fio, por exemplo. Porque um fio ele é utilizado com o intuito de conduzir corrente. Se eu vou lá com um ohmímetro e descubro que a resistência do fio é alta, isso quer dizer que o fio é de baixa qualidade, porque ele não está conduzindo com eficiência, certo? Sabendo da função do ohmímetro e para que ele é usado, onde que ele é usado, vamos lá entender como que ele é usado. Olha só, é muito simples. A única coisa que você precisa fazer é conectar o ohmímetro às duas extremidades do dispositivo ou do trecho do circuito que você deseja saber a resistência, certo? Nesse caso aqui eu estou usando o resistor e note que eu estou conectando as duas extremidades, né? O que acontece? O ohmímetro ele é ligado com uma bateria, né? Então, ele possui a capacidade de mandar uma corrente por aqui. Essa corrente entra e sai por ali, certo? Geralmente a gente a gente mede quando o dispositivo está desligado, né? Então, se você for medir a resistência de um trecho de um circuito, você vai lá e desliga o circuito, pelo amor de Deus. E aí você vai lá e faz essa conexão bem simplesinha aqui. O ohmímetro manda uma corrente, ela passa por esse trecho ou por esse dispositivo, no caso aqui um resistor, e aí ele consegue detectar a queda de tensão e a partir disso medir a resistência daquele trecho ali, né, do circuito. Veja só, aqui nós temos um resistor de 1k ohm, né, ou de 1000 ohms, certo? O que acontece? Quando eu ligo aqui, olha só, aí ele já me acusa logo, né, 1.00 k ohms ou 1 ohm, 1k ohm, né, ou ainda 1000 ohms, a mesma coisa, né? Então, é assim que funciona um ohmímetro. E é dessa maneira que eu termino essa aula, espero que tenham entendido. Esse é um conhecimento bem interessante, inclusive, a mérito de curiosidade, no Enem 2020 caiu uma questão onde tratava de um amperímetro, salvo me engano. Ou era de um amperímetro ou era de um multímetro que estava sendo usado como voltímetro. Então, pessoal, esse é um conhecimento que vai servir para a sua vida, tanto no seu cotidiano, né, no seu dia a dia, na sua casa, mas também nas provas, nos vestibulares. Então fica atento para isso, espero que tenham entendido. Caso não tenha entendido, entra em contato. Valeu!